E o São Paulo tomou uma decisão definitiva a respeito de Arboleda. Vale a lembrança de que no último final de semana, depois da derrota por 2-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro, o presidente Arrim Assis afirmou para jornalistas que Arboleda seria reintegrado e que no período de no máximo 10 dias estaria à disposição do novo técnico Dorival Júnior para atuar pelo time principal. Pois bem, nessa segunda-feira, antes da apresentação de Dorival Júnior, Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, pediu a palavra para afirmar que não haverá reintegração, abre aspas para o Rui. O Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco do São Paulo. Isso é uma decisão da diretoria tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem. Dá para dizer que houve uma mudança radical na postura da diretoria. Repetindo, no sábado, Arrim Assis havia assegurado que Arboleda seria reintegrado. As notícias dos últimos dias davam conta de que uma reunião entre Dorival Júnior e Arboleda na manhã dessa segunda-feira definiria se o zagueiro equatoriano voltaria a treinar com o restante do elenco para ficar à disposição ou não. O que dá para dizer é que essa conversa não foi das melhores. Outro ponto importante: a repercussão entre torcedores do São Paulo da notícia de que o Arboleda poderia voltar depois de ficar um mês sem dar satisfação no Equador, essa repercussão foi muito ruim. E aí os dirigentes lembraram que a última vez que a diretoria decidiu comprar uma briga com a torcida, a coisa não funcionou em relação a Roger Machado. O torcedor do São Paulo se mostrou contrário à chegada do Roger. Ainda assim, o Rui Costa, Arrim Assis e companhia bancaram a contratação do técnico gaúcho. O resto da história extremamente desagradável. Dorival Júnior, em sua apresentação, demonstrou otimismo em relação ao futuro do São Paulo. Se disse feliz de voltar a casa, onde foi extremamente vencedor, com direito a título da Copa do Brasil em sua segunda passagem. Ele vai para a terceira passagem e já estreia nesse meio de semana. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para o empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Hernan, nada do São Paulo, a Arboleda se reúne hoje com o Dorival. Boatos de algum investidor. Hernan, traz detalhes dessa história do Arboleda, assim, como é que tá? Bom, primeiro, reunião, assim, aquela coisa, vamos sentar e fazer uma reunião, não. O que vai acontecer, assim, o Dorival ontem chegou a São Paulo, se reuniu com a comissão técnica, né, teve um papo ali, e hoje eles vão chegar para o primeiro dia de trabalho na Barra Funda, o primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com os funcionários, diretoria e tudo mais. 14h vai ter a coletiva de apresentação do Dorival e, obviamente, ele vai comandar o primeiro treino já de olho no jogo da Sul-Americana na terça-feira. A questão toda com o Arboleda, vamos lá, Arboleda é um tema que já faz parte desde as conversas que, antes do Dorival fechar, a gente trouxe isso aqui no Fala Fonte, no dia que a gente cravou aqui a contratação do Dorival Júnior. Não é uma conversa a portas fechadas, uma reunião, nada disso. O Dorival vai ter conversas individuais, conversas em grupo, vai chamar as lideranças, vai ter todo um trabalho de se reconectar com o elenco, de Sim. conectar com os jogadores que ele não conhece. E com o Arboleda, o que o Dorival quer ouvir do Arboleda é: quais são os seus planos, o que você quer? O que aconteceu? Quer ouvir da boca do jogador, quer sentir o que o jogador está naquele momento pensando, para aí depois, com a diretoria, tomar uma decisão se reintegra ou não. Do lado da diretoria, o pensamento não é aquela coisa assim do tipo, estão passando a mão na cabeça do Arboleda, estão passando pano para o Arboleda. Mesmo porque o Arboleda já vem nesse processo do pessoal passar a mão na cabeça dele, passar pano e tal, desde o começo. E assim, não é essa gestão agora.
pode ser essa gestão agora, mas também outras gestões. O Arboleda está quase 10 anos no São Paulo. Então, assim, se o São Paulo quisesse mostrar essa coisa da imposição, aqui você não faz isso, aqui você não faz aquilo, aqui você não comete excessos, já era para o Arboleda ter saído, então, do São Paulo já há pelo menos uns 7, 8 anos. Sim. Então, assim, não adianta querer agora falar, o São Paulo é frouxo, aquela coisa toda, tá deixando o cara fazer o que quer. O Arboleda é um ativo do clube que o São Paulo recentemente renovou o contrato e esse jogador ele custa caro. Então, como é que você vai encostar um cara para chegar na janela quando abrir, que tem um monte de clube atrás dele e ele sair de graça? E você trouxe que o Vasco queria ele também, né? Tá de olho, né? O Vasco olha com bons olhos o Arboleda, mas não tem nenhuma negociação em andamento nesse momento. Perfeito. Ele é muito bem avaliado lá dentro do Vasco, essa é a questão. Então, assim, tem um monte de clube que quer o jogador, e aí você vai liberar ele. Então, assim, o São Paulo entende que botar para treinar, ele estando bem, o Dorival tendo a responsabilidade ali como treinador de gerir também o jogador junto ao elenco. O São Paulo entende que é um ativo, um ativo que está aí e pode chegar na janela mais valorizado do que está. Uma coisa é você negociar um jogador que está encostado, outra coisa é você negociar um cara que está jogando. Então, assim, é matemática, é meio óbvio isso. E o torcedor, eu entendo o torcedor que fala, esse cara tinha que nem que pisar mais no Morumbi e tal. Ele ficou 30 dias e, meteu o pé. É óbvio que não é legal isso. Mas a instituição pensa do lado financeiro, no lado de contrato. Porque, assim, não adianta, você é uma empresa e o cara é teu funcionário. E ele tem um contrato. Então, assim, vai tudo isso ser conversado. E aí vamos falar em tendência. Tendência é que o Arboleda volte a treinar com o restante do grupo. Tendência, não está cravado. Não está cravado ainda, mas existe a possibilidade grande disso acontecer. A não ser que o Arboleda fale, não, eu quero continuar treinando aqui e vou esperar a janela. Aí é outra história. Até porque a questão do Arboleda era mais com o Roger Machado, por ele não estar atuando, né? Não era com o Dorival que ele teve uma boa passagem. Não, com o Dorival eles foram campeões, conquistaram 2 títulos importantes, a Supercopa e a Copa do Brasil. O Roger tinha dado poucas oportunidades e o Arboleda não estava curtindo, essa é a verdade. E quando a gente fala de saídas no São Paulo, não sei se você tem essa informação, podem ocorrer chegadas também, porque você sempre traz aqui no Fala Fonte e esclarece a situação de São Paulo, que a crise financeira reina ali na Barra Funda, e o São Paulo não vai gastar para contratar. Mas existe a possibilidade de reforços chegarem no São Paulo? Sim, existe. O São Paulo trabalha com reforços pontuais e principalmente depois da chegada do Dorival. Tá. O Dorival é um cara que sabe que o elenco do São Paulo é um elenco que precisa de ajustes. E só que assim, vai ser daquela coisa, vai ter investimento dessa vez? Não vai ter? Vai ser do jeito que o São Paulo tem feito as últimas janelas? Tipo, contratar jogador que está no fim de contrato, que não está jogando, fazer um empréstimo com opção de compra, como fez com o Arthur Victor, que é um jogador que inclusive é uma grata surpresa internamente. Então assim, vai ter algum movimento, basta saber que tipo de movimento e eles vão trabalhar isso até a abertura da janela. Uma informação legal é assim, o jogo contra o Fluminense, derrota, Dorival e sua comissão, eles assistiram o jogo juntos, obviamente mandavam uma ou outra mensagem, mas não para interferir, tá? Mandavam uma outra mensagem para quem estava no Maracanã, um comentário ou outro. A análise do Dorival Júnior é que vai ter muito trabalho para recuperar esses jogadores, para fazer o time voltar a jogar da maneira que ele gosta de jogar e o trabalho ele, né, se concretizar. Mas ele acha que esse elenco tem sim coisas boas a entregar. Então assim, tem coisa boa tem muito trabalho, mas tem coisa boa para acontecer. Tem peças com boas, esse elenco. sim. A análise, óbvio, não gostaram do resultado, enfim, falhas individuais que acontecem, mas vai tentar corrigir, mas que esse elenco pode tirar coisas boas. Última pergunta de São Paulo para a gente passar para os próximos temas aqui. Tem uma outra questão que eu quero te ouvir. Rui Costa e Rafinha ficam no São Paulo por enquanto. Não, o Maciço não quer mexer. Essa é uma decisão do presidente. E que não tem nada a ver com a ideia da vinda do Dorival, por ser uma pessoa próxima, ou a comissão técnica do Dorival também tem uma proximidade com o Rui Costa. Lembrando que Dorival
e toda a sua comissão técnica, quando vão para a seleção brasileira, eles contrataram à época um executivo para a CBF, acabou indo o Rodrigo Caetano. Sim. Mas o Rui Costa tinha sido uma indicação da comissão técnica para a seleção brasileira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.